Olá. Oi, Rosilda. Boa noite. Tudo bom? Oi, Renato. Boa noite. Priscila. Boa noite. Hoje vamos falar sobre chocolate. Tá chegando a Páscoa, né? Boa noite, Júnior. E a gente vai conversar um pouquinho sobre chocolate, tá? O ingrediente, acho que mais amado e mais temido pelas pessoas. Oi, Hanna. Boa noite. Tudo bom? Quanto tempo? Gente, de vez em quando eu vou estar abaixando aqui a minha vista para poder ler, tá? Os comentários, porque fica mais fácil, tá? Tudo bem, gente? Boa noite. Pois é, quanto tempo, né? Saudade de você. Vamos só esperar um pouquinho, né? O pessoal ir se chegando. Cadê a Adri, que disse que estava esperando já? Cadê, Adri? Você não te vi ainda por aqui. Opa! Oi, Adriane. Boa noite, gente. Vamos conversar um pouquinho. Oi, Si, tudo bom? Bem-vinda novamente. Vamos conversar um pouquinho sobre chocolate, né? Só esperar o pessoal chegando. Eu entrei acho que um minutinho antes do horário, pra gente ter bastante tempo. Boa noite, Si, saudades. Vi seu novo corte de cabelo, adorei. Ficou bem legal. Boa noite, gente. Vamos lá, né? Conversar um pouquinho sobre chocolate. Gente, o microfone não tá bom? Eu tô usando o microfone, mas... Deixa eu ver, vou botar ele aqui perto, porque eu mudei aqui, porque eu tô em casa. E eu tô usando um que eu tinha aqui. Melhorou? Oi, Dri, entrou. Tudo bom? Melhorou? Me dê um retorno aí se o som tá melhor, por favor. Eu tô usando um outro microfone aqui. Tá bom? Ah, então tá certo. Beleza. É que esse não tem um alcance muito grande. E aí, já estão se preparando para Páscoa? Cícera já está se preparando para Páscoa? Deixa eu só responder aqui. Tá ruim, então, o som? Eu vou, então, tentar falar mais alto. Deixa eu botar ele aqui perto de mim. Deixa eu ver. Tá ruim, gente? Tá bom? Ah, então tá. Qualquer coisa, falem que eu aumento o meu tom de voz, tá? É que eu deixei o outro microfone, o bom, lá tá no ateliê, né? E hoje eu estou aqui de novo na cozinha de casa. Oi, Lúcia, boa noite. Então tá bom, gente. Vamos começar? Vamos lá? Oi, Nete, boa noite, saudade de você. Tá sobrevivendo ao cafuncho? Gente, cafuncho tá terrível, né? Eu já estou sofrendo muito com o cafuncho. Mal começou, né? E eu já tô sofrendo, tá triste. Mas vamos lá, né? Eu não posso tomar remédio, porque se eu tomar remédio eu não trabalho. Então eu tenho que escolher, eu prefiro trabalhar. A dormir. Então vamos lá, gente. Oi, Kazuha. Tudo bom? Saudade de você, quanto tempo? Vamos lá falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre chocolate, né, hoje, né?
Obrigada aí, mais uma vez, vocês estarem aí, né? Me cedendo, né, um pouquinho do seu tempo em plena sexta-feira, né, gente? Desculpa. Obrigada ao portal, Mie, mais uma vez, né? Pelo espaço. E, gente, vocês estão acompanhando as lives lá no portal? Aí no portal, né? Que vocês estão no portal, né? Acompanhem, porque tem tanta live legal, né? Então, acompanhem, porque vale a pena. Não conseguiu assistir ao vivo, assiste depois que fica gravado lá, né? Mas tem muita coisa legal, tá? Acompanha lá. Boa noite, Júnior. Então, vamos lá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre chocolate, né? Bom, o chocolate, muitas pessoas me pedem, né, dicas para trabalhar com chocolate e tudo. Hoje eu vou passar algumas dicas aqui, e inclusive dicas da minha prática, né? E dizer que chocolate, então fala, chocolate é muito difícil trabalhar. Ele é trabalhoso, né? Porque o chocolate, ele é delicado, né? Ele requer cuidados, né? Então ele é muito melindroso, muito delicadinho, né? Então você tem que trabalhar com ele com jeitinho e tudo. A dica principal que eu dou para quem quer começar trabalhar com chocolate, né? Você tem que aprender a lidar com ele primeiro, né? Como é que você aprende a lidar com ele? Conhecendo um pouquinho de como ele é estruturado, de como ele se comporta, né? Então, se você aprende um pouquinho, estuda um pouquinho, né? Sobre chocolate mesmo, né? A estrutura dele. Se você aprende um pouquinho sobre essa estrutura do chocolate... Oi, Paulinha. Boa noite. Quanto tempo? Você aprende a lidar com ele, né? E aí, você não só aprende a lidar, como respeitar o chocolate. O chocolate, realmente, você tem que respeitar ele. Por que você tem que respeitar o chocolate? Porque é ele quem comanda. Quando você começa a trabalhar com chocolate, não é você que comanda, é o chocolate que comanda você, né? Que bom, Paulinha, fico feliz. Né? Então, por quê? Você não pode trabalhar em qualquer momento, a qualquer hora do dia, por exemplo. Se o seu ambiente está muito quente, você não tem um ar-condicionado, né? Não dá para trabalhar no horário que está muito quente. Então, você tem que esperar um horário mais fresquinho para você trabalhar com chocolate. Então, ele está te mandando, né? Determinando o horário que ele quer ser trabalhado. Né? Não pode ser em qualquer ambiente, né? Então, você tem que ter esses cuidados. E para isso você precisa aprender um pouquinho sobre o chocolate e como lidar com ele, tá? E respeitar, porque ele tem as temperaturas dele, ele tem os tempos dele, então você tem que aprender a respeitar. Oi, Márcia, boa noite, tá? O chocolate, ele tem dois tipos. A gente vai falar hoje sobre chocolate mesmo, chocolate nobre, né? Existe o nobre e o fracionado, né? O chocolate nobre, ele é aquele que tem como principal a gordura, né? A manteiga de cacau. O chocolate fracionado, antigamente tinha o chocolate hidrogenado, ele tem outros tipos de gordura, né? Não a manteiga de cacau. Então, ou alguns fracionados têm um pouco de manteiga de cacau, né? Mas se você tem um chocolate que tem, no mínimo, 31% de manteiga de cacau, ele é considerado um chocolate nobre. Menos do que 31%, mais ou menos, né? Ele já não é considerado um chocolate nobre. Então, tem alguns chocolates, por exemplo, que tem uma mistura. Tem um pouquinho de manteiga de cacau e tem outras gorduras, na grande maioria, né? Da composição. Tá? Então, para ele ser considerado um chocolate, ele tem que ter 31% de gordura, né? De manteiga de cacau, tá? E aí tem o chocolate branco, chocolate ao leite, o chocolate meio amargo, que é o que eu gosto, né? O meio amargo, tá? Mas todos eles têm a manteiga de cacau,
né? A diferença principal, oi Zeni, boa noite. A diferença principal, oi Mar, boa noite, é que ele tem a manteiga de cacau, mas ele tem a massa de cacau. Então, por exemplo, o chocolate branco, ele não tem a massa de cacau. Ele é composto basicamente de manteiga de cacau, de açúcar, de leite em pó, tá? O ao leite, ele já tem um pouco da massa de cacau, né? Mas ele também tem uma quantidade grande de açúcar, né? E o meio amargo e o amargo, ele já tem uma quantidade maior de manteiga, de massa de cacau. Por isso que ele é mais escuro, ele é mais duro, ele demora mais para derreter, tá? Então, cada chocolate, cada tipo de chocolate, ele tem uma temperatura que ele tem no máximo que ele suporta. Então, outra coisa, né, que as pessoas, elas confundem muito, elas falam assim, temperagem. Elas acham que temperagem é só um choque térmico. Não. Quando a gente fala em temperagem de chocolate, ela vem desde o derretimento do chocolate, né? E o derretimento do chocolate, você tem que levar muito em consideração o tipo de chocolate e a temperatura máxima que ele suporta, tá? Então, uma outra dica que eu dou é quando você for derreter o chocolate, toma muito cuidado para ela não ultrapassar. Então, em média, um chocolate, ele derrete, ele suporta a temperatura de 50 graus, tá? Se você derreter um chocolate e ele passar para 60, 70, a gente já fala que queimou o chocolate. Eu coloco entre aspas, por quê? Porque o queimar chocolate não é aquele que já fica esturricado, com aquele cheiro horrível, não. A gente fala que queimou o chocolate quando ele derrete acima da temperatura que ele suporta, que é, em média, 50 graus. Um chocolate branco vai de 40 a 45 graus, né? Então, o chocolate ao leite, chocolate meio amargo, ele aguenta aí 50 graus tranquilo, e o amargo, né, ele chega até 55 graus, ele suporta, tá? Mais do que isso, a gente fala que queimou chocolate. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu duvido que em todas essas pessoas que estejam aí assistindo a live não tenha acontecido isso. Você já viu um chocolate que ele fica arenoso, esfarelento, parecendo areia? Já viram um chocolate assim? Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu com esse chocolate? Provavelmente ele foi derretido a uma temperatura acima do que ele suporta, tá? Então, ele desestrutura completamente. Ele é formado de cristais, né? E esses cristais, eles se desarranjam totalmente. né, Adri? A Adriane disse que sim, a Márcia também. Pois é, né? Então, tem que tomar cuidado, gente, com a temperatura. Eu acho que, assim, é o principal quando você pensa em trabalhar com chocolate. A Cazuê também, sim. Pois é, assim também. O principal quando você pensa em trabalhar com chocolate, a primeira coisa que você tem que respeitar é a temperatura máxima que ele suporta, tá? Para você não perder o chocolate. Porque aí já perdeu, né? Ele vai ficar, quer dizer, ele vai até endurecer, mas ele vai ficar com aquele aspecto esfarelento, arenoso mesmo, parece areia, tá? Então, cuidado, né? Quando terminar aqui, vai ter um postzinho lá na Finarte, na página da Finarte, um PDF para vocês baixarem, e vai ter, tá? Essas informações aí, temperatura, tá bom? Vai ter essas informações, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, Ana Yoshida, eu gosto de derreter o chocolate no micro-ondas, tá? Mas tem que ter um cuidado tremendo e um controle para você não derreter ele acima dessa temperatura que ele suporta, que é em média 50 graus, tá? Então, vai derreter chocolate, vai colocar... E outra, gente, não adianta colocar 5 quilos de chocolate para derreter de uma vez. Derrete de 1 quilo em 1 quilo, no máximo, tá? No máximo, tá? E sempre, colocou no micro-ondas, eu sempre uso 600 watts, né? A potência do micro-ondas, né? Ela tem 500, ela tem 700, tem 1000,
Nunca eu trabalho com chocolate na potência 1000, porque é muito forte, é difícil você ter o controle. Então, eu trabalho numa média, tá? De 500 a 700 dá para você controlar bem. Eu trabalho em 600, né? E aí, eu coloco lá, oi Lu, saudade de você. Eu coloco lá, na potência 600, eu coloco de 30 em 30 segundos. Então, eu coloco os primeiros 30 segundos, que provavelmente não vai acontecer nada, né? E aí, você vai virando esse chocolate, tá? Aí, coloca mais 30 segundos, né? E você tira e vira, ok? E assim, você vai derretendo ele completamente. Agora, sabe uma coisa que é importante, mas não dá para trabalhar de forma alguma com chocolate? Dá, mas que te ajuda muito, ó, um termômetro, tá? Pode ser, a Cícera tá dando banho no pão de mel. Pois é, cuida do chocolate aí, tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro termômetro aqui, peraí. Tem, ó. Gente, esse barulhinho é chocolate que meu marido esconde aqui na gaveta, tá? Ó, um termômetro um termômetro normal, tá? Pode ser um termômetro normal. Esse você tem que enfiar lá no chocolate, no meio, mexer, tá? Pra você medir a temperatura. Ou um termômetro, esse eu já coloquei num dos posts aí, né, das lives, eu já falei de utensílios para confeitaria e eu coloquei lá esse termômetro, a laser, onde que compra e tudo. Isso aqui é baratinho, gente, 1000 e pouco você compra um termômetro desse, o simples, tá? Então, usa um termômetro para você ter a certeza de que ele está dentro da temperatura. Por quê? Se você derreter o chocolate e ele esquentou demais e você continuar o seu trabalho, vai ser perda de tempo. Então, se você já usar um termômetro, já vê que ele derreteu, está muito quente, 60 graus, 65 graus, 70 graus, você nem adianta seu trabalho, já encerra ali, já começa de novo. Tá? Então, toma cuidado. Então, se não tem um termômetro e trabalha com chocolate, procura comprar, é barato, né, gente? Vale a pena, tá? Ou esse, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, o primeiro cuidado, assim, que eu falo que é fundamental para se começar a trabalhar com chocolate é respeitar essas temperaturas de derretimento do chocolate. Porque se você começar errado no derretimento, acabou seu trabalho com chocolate, tá? Então, procura ter cuidado. Então, eu derreto no micro-ondas, tá? Mas tem muita gente que prefere derreter no banho-maria. E eu sempre falo para as minhas alunas, se eu ver aluno meu derretendo chocolate numa frigideira cheia de água, eu tomo certificado. Ai, ai, ai. Né? Porque, gente, eu vejo muito, né, as pessoas colocarem uma frigideira, colocar lá a bacia de chocolate mergulhada, essa bacia mergulhada na água quente da frigideira, tá? Quando você coloca no fogo, a água, ela vai ferver a 100 graus, tá certo? Se você coloca uma tigela com chocolate dentro dessa água que tá aí 98, 100 graus, você acha que esse chocolate, ele vai derreter a 50 graus, 45 graus? Não, ele vai derreter a mais, né? Uma temperatura acima do que ele suporta. Então, você corre sério risco dele ficar arenoso, ok? Então, tem que tomar cuidado. Então, como é que se derrete chocolate no fogão, né? Num banho-maria? Você tem que colocar uma panela. No Brasil, existe muito aquelas panelas de vapor. Aqui tem, né? Mas você tem que colocar uma panela com água, mas a água embaixo, ela não pode encostar no fundo da tigela que tá o chocolate. Ele tem que derreter no vapor. Então, você coloca a água o suficiente para ela não encostar aqui no fundo, coloca no fogo, liga, e aí quando ela começar a formar aquelas bolinhas pequenininhas antes de ferver, desliga, e aí você vai colocar. O ideal é se você medir essa temperatura e ela tá mais ou menos 60 graus, tá? 60, 65 graus no máximo, a temperatura da água. Aí você vai colocar a sua tigelinha com chocolate bem picado
e vai esperar lá ele derretendo e aí você vai mexendo. Demora um pouco. Então, eu gosto, como eu gosto de praticidade, mas uma praticidade que não influi, não interfere na qualidade, eu vou no micro-ondas, mas eu tenho o cuidado, tá? Então, quem preferir, usa um vaporzinho, tá, gente? Não coloca essa tigela de chocolate mergulhada lá na água quente, por favor, tá? Então, e no micro-ondas, muito cuidado, tá? Não tem segurança, não precisa esperar os 30 segundos, vai abrindo de 20 em 20, sei lá, né? Mas o importante é o chocolate não passar dessa temperatura. Eu tô fixando bem isso, porque pra mim, se você não seguir, não respeitar isso, não adianta trabalhar com chocolate. Você nunca vai trabalhar bem, tá? Então é a primeira coisa, ok? Isso, igual aquelas coisas... Ô, William, bem-vindo. Igual aquelas cuscuzeiras, exatamente. Só que a panela de baixo, ela tem que encaixar perfeitamente. Deixa eu ver se eu consigo. Faz de conta? Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma panela aqui, peraí. É que eu não tenho... Ah, eu tenho uma panelinha aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, olha, tá? Uma panela. E eu vou colocar água o suficiente para não pegar no fundo da minha tigela. O importante é isso, ó, gente. Ela tá totalmente vedada aqui, para não escapar o vapor. Porque ele vai derreter no vapor, né? Então, é importante não escapar. Então, ele tem que estar bem vedadinho aqui, ó. Tem que ser uma panela que realmente você consiga colocar e fechar essa parte aqui para não escapar o vapor. Assim você derrete lá tranquilamente, ok? E a água não pode encostar no fundo da tigela que tá o chocolate, tá? Então vamos lá. Outra coisa que é super importante para se trabalhar com chocolate e que as pessoas também têm uma ideia errada, né? Tem muita gente que acha assim, quanto mais frio tiver o ambiente, melhor para trabalhar com chocolate. Não, né? Não é. Ele também tem, olha como é chatinho, né, gente? É muito fresquinho, mas é tão gostoso, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Ele é tão fresquinho mesmo que, assim, um ambiente muito frio, ele também não trabalha bem. E um ambiente muito quente também não trabalha bem. Então, o ideal é estar entre 20 e 22 graus o ambiente, tá? Aqui no Japão, as confeitarias que trabalham com chocolate, eu fiz uma pesquisa, já há um tempo que eu ando pesquisando, né? As confeitarias aqui, e a temperatura que eles trabalham dentro lá da área de produção é de 18 a 20 aqui no Japão, tá? Mas se ela tiver até uns 22 graus, dá para você trabalhar. O ideal é uma média de 20 graus. Como é que você vai saber que o seu ambiente tá a 20 graus mais ou menos, 19, 21, 22? Ó, no Riacuen tem um termômetro de ambiente, tá? Então, aqui ele vai marcar, eu tenho aqui em casa, eu tenho no ateliê, né? Ele vai marcar aqui, ó, quantos graus tá. Então, aqui, por exemplo, agora ele tá 20, eu tô sentindo calorzão aqui, ó. Ele tá 21, 22, 23, 23 graus, mais ou menos, tá? Então, você vai colocar ele em pezinho lá, em algum lugar, que ele fique no ambiente que você está trabalhando com chocolate, para você saber quanto que tá a sua temperatura, quanto que tá a temperatura no ambiente. Então, é legal, custa Riacuen, né? É barato, tá? Então, é legal você ter um termômetro também, né? De ambiente, tá? Para você saber quanto que tá, e aí você conseguir controlar, ok? Oi, Marisa. Boa noite. Ok, gente? Então, ambiente, em média, 20 graus para se trabalhar com chocolate. Muito quente, né? Tipo, acima de 23 graus, por exemplo, já é complicado. E abaixo de 18 também já é complicado, porque o chocolate, ele vai endurecer muito rápido, né? Então, aí a minha dica é assim, inverno, né? Não tem estobo, não tem um ar-condicionado, o ambiente tá quente, tá muito frio, gelado. O que que eu faço?
Pega o forno, liga um pouquinho o forno, né? Na sua cozinha. Liga um pouco, ele esquenta um pouco o ambiente. Liga e desliga, deixa um tempinho lá. Se você tiver o termômetro ótimo, que você vai seguindo lá quanto que ele tá aumentando, né? E aí você trabalha melhor, tá? Agora, no verão, né, que é muito quente já o ambiente, você tem que, o ideal é ter um ar-condicionado, né, para estar resfriado a sua cozinha, o lugar como você está trabalhando, porque realmente é meio complicado. Ok, gente? Dúvidas aí? Todo mundo quietinho aí, bonitinho, assistindo, prestando atenção? Então, vamos lá. Né? O ideal seria se a gente tivesse um ambiente climatizado para trabalhar com chocolate, seria perfeito, né? Se eu decidisse trabalhar só com chocolate, com certeza eu ia batalhar para ter um ambiente climatizado. O que seria esse ambiente climatizado? Ter uma temperatura controlada no ambiente todo e ter não só a temperatura, mas a umidade do ar influencia no chocolate também. Então, é importante ter o controle da umidade do ar. Então, por exemplo, o ideal para chocolate é uma umidade de ar aí 61, 65% de umidade, tá? Então, 65% no máximo seria o ideal para se trabalhar com chocolate. No verão, aqui no Japão, o que acontece? Além da temperatura ser muito alta, né? A umidade do ar é muito alta, chega a 90 aí, 90 e poucos, então é triste para trabalhar com chocolate, muito triste, né? Então a umidade também vai influenciar, tá? Então vamos seguir, eu tô com minha colinha aqui para não me perder, porque é tanta coisa que eu quero falar para vocês, né? Outra coisa importantíssima, e Clara, boa noite, outra coisa importantíssima para trabalhar, né, com chocolate é assim, os utensílios que você usar, primeiro eles têm que estar secos, né? Então, toda vez que eu estou trabalhando com chocolate, eu preciso lavar uma espátula, por exemplo, eu lavo, eu seco com um pano de prato, mas eu seco com papel toalha. Ele tem que estar totalmente seco, porque uma gotinha de água, um respinguinho de água no chocolate, também já modifica ele todo. E aí, para você usar ele para moldar algum bombom, ovo de Páscoa e tudo, já não dá, né? Então, se cair um pinguinho de água no seu chocolate, é melhor você deixar ele para trabalhar com recheios, usar ele para recheios, tá? Porque vai interferir na estrutura do chocolate, ok? Outra coisa é cheiro. É um inimigo, além da água, que é inimigo mortal do chocolate, o cheiro também é. Porque, gente, o chocolate ele é feito de quê? Gordura, né? Manteiga de cacau. Ela absorve muito cheiro, né? A gordura, ela tem essa capacidade de absorver cheiros. Então, por exemplo, eu tô aqui com uma barra de chocolate para picar. Aí eu pego minha tábua de carne, né? E que eu piquei cebola, por exemplo, ela tá lavadinha, bonitinha e tudo, e vou picar meu chocolate. Você vai comer chocolate com gosto de cebola, né? Então, ele pega, e assim, ele pega o cheiro, e quando você come, você tem a sensação de que você tá comendo aquele cheiro que ele pegou, que ele absorveu, né? Então, tá, fez um bombom, aí ele precisa ir pra geladeira para cristalizar. Aí a sua geladeira, o marido foi pra pescaria, trouxe peixe fresquinho. Ai, que delícia, né? E tá na geladeira. Aí você bota lá uma forminha lá de bombom na geladeira, né? Com peixe lá juntinho. Quando você for comer seu bombonzinho, ele vai estar com o cheiro e o gosto do peixe, tá? Isso é inevitável. Deixa eu ver aqui que as perguntas já estão ok. O William tá falando, né? Com ar-condicionado é mais complicado no inverno. Né? Liga no ar quente, né? Tudo bem. Tá? Bom, então assim, por exemplo, você vai para uma festa de casamento, aí tem uma mesa de doces assim maravilhosa, linda, cheia de flores. Eu já fui para um casamento que tinha arranjos lindíssimos na mesa de rosas. Ainda bem que eram rosas, né? Porque rosa tem um saborzinho, um cheiro maravilhoso. E aí tinha os bombons, né?
lá os docinhos, e tinha muitos bombons e tudo, que estavam perto lá desses arranjos de flores. Quando a gente foi comer, o chocolate, ele tava com o cheiro e o gosto das rosas. Ficou gostoso, né? Ainda bem que tem um cheiro, um gosto gostoso. Mas ele pega, né? Se você trabalha com chocolate num ambiente que tem cheiro de cigarro, você vai comer chocolate com cheiro de cigarro, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa são os utensílios que você usa para chocolate. Então, tipo, vai armazenar ele, guardar numa vasilha plástica, por exemplo, né? Você tem que separar só para chocolate, porque se for uma vasilha plástica que guardou o resto do jantar de ontem, né? Mesmo você lavando e tudo, né? Ele vai ficar com cheiro. Então, separa tudo para chocolate, tá? Olha, isso aqui eu uso. É ótimo para trabalhar com chocolate porque ele não pega cheiro, tá? Ele aguenta a temperatura de 140 a -20. Então, é uma forma, eu já falei dela aqui também, quando eu falei dos utensílios lá de confeitaria. Ela é uma forma de policarboneto, tá? Ela parece um plástico, né? E ela é dura, tá? Então, ela é uma forma de policarboneto, ok? E compra em home center. Então, tem vários tamanhos. Esse é um tamanho médio, que eu mais uso. E aí você coloca no micro-ondas, você coloca no banho-maria e ela suporta, tá? Ele suporta até 140 graus. E é ótimo para você trabalhar, né? Porque ela não pega cheiro. Toma cuidado, porque no Riacoen... Oi, Net, chegou, né? No Riacoen, eles vendem umas formas parecidas com essa, tá? Mas não são de policarboneto. Sempre olhe atrás para ver a indicação da temperatura. Aqui não vai dar para vocês verem. Deixa eu ver se eu queria que vocês... Ela tem escrito... Vou virar a câmera, tá? Peraí. Deixa eu ver se vocês conseguem. Eu prometo que eu vou ficar quieta. Deixa eu ver onde é que tá escrita policarboneto. Aqui. Ó. Tá vendo? Policarboneto. Tá? Então, é ótimo para trabalhar. Ou pode ser vidro, né? O problema de vidro é que pode quebrar, né? Esse aqui é um Pirex, né? Tá, ó, Pirex. Mas ele pode quebrar e tudo. Então, depois que começaram a vender aqui essas formas, né? Esses balls de policarboneto, pronto, eu só trabalho com eles. Então, ele é ótimo para se trabalhar, tá, gente? Procurem em Home Center. Eu compro muito no Valor, no Viva Home, que tem, tá? Essas formas, ok? Então, assim, armazenamento de chocolate, tá? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, tem que tomar cuidado com cheiros, tá? Então, evita. Quando você for trabalhar com chocolate, verifica a sua geladeira, vê se ela tá com alguma coisa que tem um cheiro forte. Aí, ou você tira, ou você fecha bem isso, ou não trabalha nesse dia, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, tá? Com cheiros, porque ninguém merece, né? Todo mundo quer comer um chocolate com sabor de chocolate. Não é? Eu, pelo menos, né, me decepcionaria se eu comesse um chocolate com gosto de peixe, né? Nem combina, tá? Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é como armazenar chocolate. Ah, deixa eu pegar, deixa eu ver onde é que eu botei. Gê, vê pra mim, acho que eu deixei ali uma plaquinha de papelão, né, Gai? Ali no computador. Como armazenar o chocolate, tanto antes quanto depois, viu? Achou? Exatamente. Como armazenar... Arigato. Como armazenar o chocolate, tanto antes de você moldar ele, trabalhar com ele, quanto depois, né? A melhor forma de você guardar o chocolate, por exemplo, você vai fazer agora ovo de Páscoa, né? E aí você vai produzir as casquinhas, porque, gente, você pode produzir as casquinhas do ovo de Páscoa um mês antes, se você conseguir armazenar ele bem.
Um mês antes. Então, você vai produzindo as casquinhas e vai guardando elas, né? Porque aí, quando chega perto da Páscoa, você só vai recheando, acabando de montar eles e aí para vender. Então, a melhor maneira de você armazenar, guardar o chocolate é em papelão, tá? Caixa de papelão, tá? Por quê? Olha só, gente, como a caixa de papelão é. Tá vendo? Ela é toda sanfonadinha. Isso aqui, quer dizer, vai lá, o chocolate tá aqui. Aqui é a parte de dentro da caixa, por exemplo, né? Então, ele vai ter que, ó, atravessar essas camadinhas para poder chegar na camada que tá em contato lá com o chocolate, né? Então, o ar, ele vai circular aqui, ó, mas ele não passa. Então, é a melhor maneira de você, né, armazenar. Porque aqui, o que que acontece com o ar passando? Tem a umidade, né? Então, a umidade do ar vai te atrapalhar, né? No armazenamento lá do chocolate. Então, papelão, tá? Caixas de papelão. Procura comprar caixas novas. O importante é caixa assim. Quanto mais grossa e mais sanfonadinha ela for, melhor, tá? Aquelas caixinhas muito fininhas e tudo, não vai resolver muita coisa. Então, quanto mais grossa e mais tiver, ó, essa sanfoninha, é melhor para você armazenar. Ele vai estar mais protegido, tá? Então, você vai forrar com papel manteiga ou com papel toalha a sua caixa. Vai botando, por exemplo, as casquinhas de bombons ou os ovos de Páscoa, as casquinhas dos ovos de Páscoa. Põe uma camada, põe outra camada. Se você tiver camadas assim de papelão, melhor ainda. Você põe em cima um papelão para isolar e põe outra camada em cima. Ou então você vai pondo papel manteiga ou papel toalha e você vai montando camadas de casquinhas, de ovo de Páscoa, camadas de casquinha de bombom, né? E aí depois você fecha bem essa caixa. Então o ideal é passa um durex, uma fita crepe, tudo, e deixa lá. Aí você vai procurar, se você está trabalhando em casa, você vai procurar o lugar mais fresco da sua casa. Por exemplo, os meus chocolates, eles ficam armazenados num quartinho que eu tenho, que é o lugar mais fresco que eu tenho, né? Tanto aqui quanto no ateliê, ok? Então, não deixa ele na cozinha, no armário da cozinha, porque na cozinha vocês aquecem, né? Liga o fogão, liga o forno, né? E aí a temperatura fica oscilando, tá? Então, deixa num lugar mais fresco, de preferência longe de onde bate sol. Então, na sua casa, por exemplo, de manhã o sol bate aqui, você bota lá contrário, tá? Então, sempre contrário aonde o sol bate. Então, procura o lugar mais fresco. Outra coisa que a vigilância, ela indica pra gente, ela orienta a gente, é armazenar, por exemplo, mais perto do chão, mas não no chão, né? Ela tem que ter uma altura lá, mínima, e aí você coloca uma prateleirinha, por exemplo, o chão tá aqui, você coloca ele, né, alguma prateleira, alguma coisa assim. Ele não pode estar encostado no chão, né? E longe da parede também, porque eles absorvem calor, tá? Então, sempre procurar colocar. Então, no chão, ele é mais frio, tá? Então, colocar mais próximo do chão, mas não no chão, ok? E aí, a melhor forma. Tá, pode ser, tem gente que fala, pode ser em caixas térmicas. Tá. Qual é o problema da caixa térmica? A caixa térmica, ela é um isolante. Então, ela é assim, ela vai manter a temperatura que aquele produto que você colocou lá dentro tá. Colocou uma coisa congelada, ela vai, dependendo da qualidade da sua caixa térmica, ela vai manter ele congelado. Colocou uma coisa quente, tá? Ele vai manter ali por um tempo aquela coisa quente, entendeu? Mas ela não isola totalmente. Então, assim, a caixa de papelão, ela vai isolar não só a temperatura, mas a umidade, principalmente. Porque chocolate é inimigo de água. Então, se o ambiente estiver úmido, ele absorver a umidade, danou-se, né? Ele vai ficar esbranquiçado, ele já vai manchar, tá? Então, não é legal, tá? Dúvidas? A Adriane Martins está falando de saquinhos, né? Plásticos ou Ziploc. Pode.
Pode, mas assim, ele não vai te conservar do ambiente, né? Ele vai proteger ali. Então, o que que eu faço? Se eu vou usar o chocolate que eu comprei, eu derreti metade dele, sobrou uma parte sem derreter, eu vou conservar ele na própria embalagem. Vocês já perceberam que a embalagem de chocolate, ela é prateada, laminada? Pois é, porque isso conserva bem. Por isso que papel chumbo para embrulhar ovo de Páscoa, para embrulhar bombom, porque ele conserva. É um ótimo, né, material para conservar o chocolate, tá? Então, assim, eu coloco dentro de saco plástico, eu pego essa embalagem que sobrou, eu não tiro da embalagem original, né, porque ela já é própria para o chocolate, eu fecho ela e coloco dentro de saco plástico, e aí eu fecho. Pensa uma coisa, gente, o chocolate, quanto mais isolado ele tiver do ambiente, é melhor para ele e para você, claro, tá? Então, toma cuidado, né? Aí, a dúvida, verão, eu quero trabalhar com chocolate, eu quero fazer trufa, eu quero fazer bombom, né, no verãozão, mas meu chocolate, onde que eu vou conservar, né, o chocolate? Aqui no Japão, eu não sei no Brasil, mas aqui no Japão, obrigada, Cris. Aqui no Japão, quando você pede chocolate pela internet, como é que ele chega, gente, pra gente? Você recebe ele o quê? Gelado. Ele vem na geladeira, né? Não, eles não mandam chocolate sem ser... Eu já pedi, por favor, manda sem gelar e tudo, né? Então, não. Ele vem na geladeira. Então, ele já chega para você gelado. E aí, o que fazer? Aí é o seguinte, problema sério, né? Porque ele chega gelado para você. Ele saiu da geladeira lá do Takkyubin, né? Do correio e chegou para você. Se você deixar ele fora, ele tá gelado, né? Se você deixar ele fora, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai suar, não é? E aí, danou-se, né? Mas, se você pegar ele do jeito que chegou para você e colocar na geladeira, e aí? Ele vai pegar a umidade da geladeira. Gente, e aí, o que que faz, né? Se enforca? Não. Primeiro que, vocês já perceberam que toda vez que você pede chocolate, quem já pediu chocolate aí, como é que ele vem? Ele vem a embalagem dele lá, platinada, maravilhosa, e ele vem dentro de caixas de papelão, tá? Então, assim, mas chegou o verãozão, eu recebi chocolate gelado, o que que eu faço? Bom, o que que eu faço? Eu pego esse chocolate que ele já tá gelado e eu vou manter ele na geladeira. Para manter lá, para ele não suar, para tudo. Mas como é que eu vou manter ele na geladeira? Eu abro a caixa, ou você, se a sua geladeira couber, enfia com caixa e tudo. É que a caixa, ela tá suja. Então, você vai botar na geladeira, vai contaminar, né? Então, eu abro, eu tiro da embalagem original, aí eu vou botando dentro de saco plástico, boto dentro de um saco, boto dentro de 2 sacos, 3 sacos, o quanto eu puder. Quanto mais eu isolar ele do ambiente gelado da geladeira e úmido, melhor. E aí eu guardo na geladeira. Quando eu for tirar, que eu vou usar, eu deixo ele na minha bancada, eu não abro esses sacos. Eu tiro da geladeira e deixo ele lá, voltar à temperatura normal, sem abrir, tá? Porque se você abrir, vai dar o choque térmico e ele vai suar, né? E deixo, aí eu uso. Mas, gente, não é o ideal, tá? Então, por exemplo, eu evito trabalhar com chocolate no verão. Sinceramente, eu evito, né? Então, não é o ideal. É assim, é uma causa assim, desespero total. Não tem jeito. Você tem que trabalhar, você tem uma encomenda, você tem que fazer um trabalho, não sei o que, não tem... Aí, tudo bem, você apela. Mas não, evita. Evita porque não é boa coisa. Não é boa coisa. Agora, se eu tenho chocolate meu que tá armazenado lá no meu armáriozinho, dentro das minhas caixas lá de papelão e tudo, e aí chegou o verão, eu não pego esse chocolate que tá lá no meu armário e boto ele na geladeira. Não, eu vou manter ele fora, do jeito que ele tá.
Aí eu vou tentando isolar ele o máximo do ambiente. É caixa de papelão, eu embrulho bem ele no wrap, né, dentro da própria embalagem, né, dele, e vou isolando ele e deixo dentro da caixa de papelão. Eu mantenho. Agora, se eu recebo do Takilbin ele gelado, aí eu vou manter como ele chegou pra mim, porque aí não tem jeito, né? É tipo, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Então, a gente tenta, né, driblar isso aí, tá? Mas se puder, evita trabalhar com chocolate no verão, não é boa coisa não, tá? Te facilita, né? É melhor, tá? É mais prudente, ok? Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem perguntinha aqui. Ok. Isso, o William tá falando, as caixas que são vendidas no home center, isso, caixas novas, mas aí é aquela coisa, né, William, você vai forrar ela toda com papel manteiga ou com papel toalha, tá? Pra colocar. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui pra vocês? A água, né, então sempre procurar trabalhar chocolate longe da pia, né? Precisou lavar alguma coisa? Com muito cuidado, abre a pia e tudo. Eu sempre trabalho com as minhas toalhinhas úmidas, né? Quem é aluno sabe, né? Para evitar eu ficar toda hora lavando a minha mão, né? Então eu trabalho com as toalhinhas úmidas porque é fácil. Eu limpo ali minha mão, seco com papel toalha e tudo bem. Eu não preciso ficar toda hora abrindo. Então eu tenho as minhas toalhinhas de chocolate, que elas vão encardindo, né? Eu tenho as minhas toalhinhas de trabalhar com chocolate, tá? Para evitar ficar abrindo toda hora a torneira, né? Para lavar a mão. Outra coisa que me ajuda bastante é assim, quando eu vou derreter lá no micro-ondas, né? Eu forro a parte de baixo do meu micro-ondas. Aliás, quando eu vou trabalhar com chocolate, gente, eu uso bastante papel manteiga e papel toalha. Então, eu forro... Sabe onde eu vou botar a tigela lá no micro-ondas? Eu pego ou uma folha de papel toalha, né? Ou um pedaço de papel manteiga. Eu forro a base lá, o chão do meu micro-ondas, onde vai a tigela em cima. E aí, eu também tenho um pedaço de papel manteiga dentro de uma bandejinha, alguma coisa assim, ou papel toalha, que quando eu abro o micro-ondas para poder mexer, eu coloco ele na tampa, esse papel toalha, esse papel manteiga. Dá um trabalhinho? Dá, mas evita sujar, né? Então, quando eu vou trabalhar com chocolate, é assim... O chocolate é como eu falei, você tem que respeitar o tempo dele. Não dá pra você ficar, vir uma sujeirinha e limpar, não. Viu a sujeirinha, ignora, né? Depois você limpa. Se der pra limpar naquele momento, tá esperando um bombom pré-cristalizar e tudo bem. Se não, esquece, faz de conta que você não viu, né? Então eu procuro isolar o ambiente que eu tô trabalhando muito com papel manteiga, com papel toalha. Então, a minha bancada eu forro com papel toalha. Pode até botar um wrap, né? Um filme plástico todo na bancada, porque aí se sujar, você vai, enrola aquele filme e joga fora. Então, eu procuro trabalhar assim, para evitar o mínimo de sujeira, porque eu detesto estar trabalhando e tem coisa suja e eu fico meia, né, neurótica. Então, eu demorei para me acostumar com isso. Depois que eu aprendi a lidar com o chocolate, foi que eu fui melhorando nesse aspecto da sujeira, né? Que eu queria limpar na hora, né? Então, eu vou isolando. Vou gastar um pouco mais? Eu vou, né? Mas eu gasto menos do que depois eu vou gastar para lavar ou perder meu chocolate ali naquele tempo, tá? Então, eu procuro fazer isso, tá? É uma sugestão que eu dou, que eu faço no meu trabalho com chocolate. É uma terapia, né? A Cícera tá falando que trabalha com chocolate é uma terapia. É uma terapia, mas assim, você tem que estar muito bem, né? Para trabalhar naquele dia com chocolate. Eu sempre falo que você tem que gostar de tudo que você faz. Tudo que você faz, você tem que gostar para poder fazer bem. Mas chocolate não basta só gostar, gente. Você tem que amar, você tem que adorar o chocolate. Para poder você ter a paciência que ele merece, que ele exige. Né? Então não basta só gostar, você tem que amar mesmo o chocolate, né? E aí acaba sendo uma terapia mesmo. Quando você entra na dele, não é ele que vai entrar na sua, é você que tem que entrar na onda dele. Quando você consegue entrar na onda dele, menina, é uma maravilha, é uma delícia trabalhar com chocolate, tá? Oi Maria, boa noite.
ok? Vamos ver o que, é que eu tenho mais aqui. Ah, outra coisa. Moldou lá seu bombom, seu ovo de Páscoa, não dá para ficar manuseando ele com a mãozona lá. Por quê? Porque ele vai ficar suas marquinhas digitais. Comê-lo, né, Nete? É melhor comer do que fazer, com certeza. Mas é gostoso fazer também, tá? Então, ninguém merece comer um chocolate com as digitais zonas lá, né, gente? Impressas, tá? E manchar o chocolate. Então, usa luva. Sabe, luva? Também não, aquelas de silicone não são boas, porque elas ficam marcas. Então, aquelas de látex, de borracha, aquelas cirúrgicas, né? Então, usa luva. Ou então, papel manteiga. Pega um pedaço de papel manteiga para você ir pegando os bombons e tudo. Então, é mais fácil pegar com uma luva. Então, usa uma luva para poder você pegar. E eu sempre falo para as alunas, vai pegar o chocolate, não pega por aqui, não pega por cima. Procura pegar embaixo. Quanto mais embaixo você pegar o seu chocolate, transportar ele, melhor, né? Do que você pegar em cima, pegar... né, no meio dele. Então procura manusear, pegar nele o mínimo possível, porque ele também não gosta de coisa de ficar muito pegando assim, não. Ele é muito pegajoso, não, tá? Ele gosta de, né, você lá e ele cá, tá? Então procura usar luvas cirúrgicas, né, para não marcar o chocolate. Agora eu vou falar uma coisa importantíssima, gente, anotem aí, né? Quem trabalha, faz bombons, faz, né, ovo de Páscoa, que vai começar agora. É importantíssimo, quando você moldar o seu chocolate na forminha que você for usar, né? É importantíssimo você deixar ele na sua bancada para pré-cristalizar. Então, a pré-cristalização de chocolate, ele começar a endurecer, isso tem que acontecer na sua bancada. Ele tem que acontecer no ambiente. Não na geladeira. Então, esse negócio acabou de moldar e leva para a geladeira, toma cuidado, porque às vezes o que acontece? A manteiga de cacau não dá tempo de cristalizar totalmente. Aí, quando você tira lá, o seu chocolate não vai desmoldar. O seu chocolate, ele vai desmoldar, por exemplo, mas ele vai ficar derretendo, porque a manteiga ela não cristalizou totalmente. Então, é importante, moldou o seu chocolate na forma, deixa ela na sua bancadinha lá, por uns 5, 10 minutos, né? Até você começar a perceber que ele está endurecendo. Percebeu que ele começou a endurecer, que é a pré-cristalização desses cristais aí da gordura, né? Aí você leva para a geladeira, porque ele tem que ir para a geladeira também. Esse negócio, mas está muito frio o ambiente, vou deixar meu chocolate direto aqui no ambiente e ele vai sair muito bem. Não, o chocolate ele tem as etapas que ele tem que passar. Então, a primeira é a pré-cristalização aqui na bancada, né, no ambiente. Aí, depois desse tempo que ele começou a endurecer, você leva para a geladeira, porque ele tem que ir esse tempo para a geladeira para poder os cristais se juntarem totalmente. Né? Porque quando você derrete o chocolate, esses cristais lá da gordura, né, da manteiga de cacau, eles se afastam. Quando você dá o choque térmico, é para quê? Para eles se juntarem. Mas eles juntam e ficam meio frouxo ainda. Aí, começou a pré-cristalização aqui no ambiente, ele se junta um pouquinho mais, tá? Aí você leva para a geladeira, o que é que ele faz? Ele se junta mais ainda. Lá na geladeira, que também você não pode esquecer na geladeira, ele também tem um tempo, né? Então, quando a forminha começou a ficar opaca lá, né? Aí você tira, porque se você deixar ele lá na geladeira, ele vai esfriar demais, e aí o que acontece? Quando você tirar, vai dar o choque térmico, porque o ambiente vai estar mais quente do que a geladeira, dentro da geladeira, e ele vai suar. Né? Então, deixa o tempo necessário só para ele desenformar. Né? E aí, por que ele solta da forminha? A forminha não fica opaca? Quem faz chocolate sabe disso. Né? A forminha, quando você molda o chocolate, ela fica escura embaixo. Né? Quando você coloca na geladeira, ela não fica opaca, fosca, que aí é quando o chocolate vai desmoldar. Por quê? Porque o chocolate, lembra que a manteiga de cacau derreteu e ela foi se juntando. Lá na geladeira, ela se juntou lá um pouco, então ela contraiu. No que ela contrai, ele diminui de tamanho e aí ele solta da forma. Por isso que é importante dar o choque térmico lá no chocolate, né, nobre,
tá? E aí ele vai se soltar. E aí, viu lá que tá opaco, tirou. O que que você vai fazer? Viu que ele tá solto? Você não vai tirar a forminha de uma vez, né? O ideal é você deixar ele na forminha mais um tempinho, uns 5 minutos. Por quê? A geladeira estava quente, estava gelada, né? O ambiente está mais quente do que a geladeira. Então, o que que vai acontecer? Ele vai suar, né? Mas aí, se você deixar ele dentro da forminha, uns 5 minutos aí na sua bancada, a umidade do ar não vai para o chocolate. Ela fica na forminha, então ele não atinge o chocolate. Depois desse tempo, que ele já atraiu essa umidade do ar, aí você tira e ele vai estar bonitinho lá, brilhante, maravilhoso, tá? Mas é importante, tá? Então, foi para a geladeira, desenformou. E aí tem o último passo do chocolate que as pessoas não respeitam, que é, ele tem que ficar em temperatura ambiente, depois que sair da geladeira, que você desmoldar, ele tem que ficar em temperatura ambiente por mais 24 horas. Então, deixa ele de um dia para o outro na temperatura ambiente, né? Por quê? Lembra os cristais? Na geladeira eles se juntaram mais, então eles estão lá, juntinhos. Mas eles só vão se juntar totalmente e ficar forte, ó, eu tô apertando a minha mão aqui, quando ele der esse tempo de 24 horas no ambiente, tá? E aí o que que acontece? Você vai ter um chocolate maravilhoso, você vai ter aquele chocolate que chama de snap, que é aquela, quando você quebra o chocolate, ele não faz clac, né? Essa dureza do chocolate, você só consegue depois que os cristais, eles se juntam bem forte. E isso só vai acontecer 24 horas depois que você tiver moldado o seu chocolate. Então, é importante deixar ele descansando no ambiente. Pode botar lá na sua caixinha lá de papelão, bonitinho, tudo. Deixa ele descansando, né? Ou em formas, né? Sei lá, bandejas, né? Deixa forrada lá com papel manteiga, papel toalha. Bota um papelzinho toalha por cima para proteger, né? E... eu tô rindo da minha filha aqui, gente, eu quase abaixo a câmera, ela agachada aqui no chão para jogar alguma coisa no lixo atrás de mim. Bom, vamos lá, fazer live em casa é isso aí, tá? Então, é importante ele ficar esse tempo, porque aí ele vai ficar duro. Se você tira já da geladeira e você vai já embalar para mandar para um cliente, para, né, para guardar e tudo, ele vai estar meio mole. Então, ele só consegue essa dureza mesmo no chocolate depois de 24 horas que ele estiver descansando no ambiente. Pegaram aí, gente? Isso, a Adriana está perguntando se isso serve para as forminhas de silicone também. Também. Qualquer tipo de moldagem que você fizer, qualquer tipo de forminha que você usar para moldar chocolate, você tem que fazer isso, tá? Então, moldou lá na forminha de silicone, como a Adriane tá falando aí, você vai deixar aqui fora, no ambiente, uns 5 minutos, aí depois você vai levar para a geladeira, deixa o tempo que você perceber que a forma tá opaca, porque ele já soltou, ele já contraiu o suficiente para soltar da forminha, né? Tirou. Deixa ele aí mais um tempinho, 5 minutos, 10 minutos, antes de você tirar a forma, tá? Depois que tirou, desenformou ele, aí você vai deixar ele descansar 24 horas. Aí, gente, você vai ter um chocolate duro. Então, é por isso que nas confeitarias, por exemplo, né, nas chocolaterias, os chocolates, muitas vezes, eles resistem ao calor. Por quê? Porque eles respeitam esse tempo de 24 horas de descanso do chocolate. Então, ele adquire uma dureza maior. Ele fica mais duro. Então, ele derrete com menos facilidade, tá? Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O William tá perguntando... esse tempo é quanto mais ou menos? Tem que ver a cor opaca. Isso, William, é assim. Boa pergunta. O William está perguntando, esse tempo de geladeira, quanto que é? Primeiro, vai depender muito da sua geladeira. Se for uma geladeira de casa, normal, que
tá cheio de coisa lá dentro, ela vai ter uma capacidade menor de gelar. Claro, quanto mais cheia, ela demora mais, né, para gelar. Se você tá fazendo uma produção, né, lá, agora Páscoa, ovo de Páscoa, toda hora você abre e fecha a geladeira, cada vez que você abre a temperatura dela, pá, né, sobe. Aí, até ela recuperar, aí daqui a pouco você abre de novo. Então, assim, o primeiro ovo, ele desenforma bem rapidinho. 10 minutos, aí, 15 minutos no máximo, William, tá? Ele desenforma. Mas aí, esse abre e fecha de geladeira, por exemplo, em curso mesmo, quando eu dou aula, né, é terrível, porque você fica abrindo e fechando a geladeira toda hora, não tem como, não. Então, cada vez que você faz isso, vai demorando mais o tempo de ir, tá? Mas você não pode esquecer lá o chocolate. Se deu lá, sei lá, 30 minutos, o seu chocolate não desenformou, alguma coisa deu errado, né? Ou você não fez a temperagem correta, né? Alguma coisa aconteceu que ele não vai desmoldar, ok? Mas ele não demora esse tempo todo, não, tá? Oi, Simone. Oi, Si. Curtindo o Brasil, que bom te ver por aqui. Boa noite, bom dia pra você. Que bom te ver. Curta bastante aí, viu? Tá? Então, vai depender muito da geladeira, vai depender muito da capacidade da geladeira e desse abre e fecha também, tá? Mas em média aí, William, 15 minutos é uma média para o seu chocolate, ele já tá desenformando, tá? Ele já ter contraído o suficiente. O que mais? Tá? Então, vamos lá. Tá acabando, tá, gente? Eu ficaria aqui até, né? Até amanhã. Outra coisa, quando você, lembra que eu falei, quando você coloca nas forminhas lá, por exemplo, tá fazendo bombom, coloca nas forminhas lá o chocolate, né? E aí você deixa ele num ambiente para ele pré-cristalizar, né? Nessa hora que ele pré-cristalizou, antes de levar para a geladeira, o que que você pode fazer? Você pode raspar a forminha totalmente, que você não conseguiu tirar as rebarbas, raspa já para os seus bombons saírem todos bonitinhos, sem rebarba. Então, esse momento da pré-cristalização é legal para você acabar de finalizar a sua forminha. Raspa ela direito para não deixar rebarba no bombom, no ovo de Páscoa, entendeu? Porque aí o chocolate ele não vai estar tão mole, ruim de raspar, e não vai estar duro, né? Então, ele vai estar maleável ainda. Então, é fácil de você passar uma espátula e você limpar a forminha para os bombons saírem perfeitos, sem rebarbas. Então, aproveita aqui na pré-cristalização que ocorre no ambiente, tá? Vamos lá. Que mais? Bom, já falei dos bombons, das casquinhas que você pode produzir, dependendo do seu armazenamento aí, do seu ambiente, 1 mês de antecedência dá para você armazenar e ir armazenando, né? E depois só montando os bombons, tá? Que mais? Acho que eu falei tudo que eu tinha colocado aqui outra coisa, vai fazer um bombom recheado, um ovo de Páscoa recheado, por exemplo, evita usar recheios gelados, tá? Por quê? Porque se você usa o recheio gelado, o chocolate ele foi derretido, ele foi temperado, ele vai estar lá numa temperatura lá de 28, 30 graus mais ou menos, né? Aí você vai e coloca um recheio que tá gelado, você acabou de tirar da geladeira, o que que vai acontecer, gente? Vai dar um choque, né? De temperatura. E aí o seu chocolate vai rachar. Então tem muita gente também que fala assim, ai, por que que meu chocolate, meus bombons racham? Uma das coisas é isso, é você tá usando o recheio numa temperatura muito diferente do chocolate, ele gelado. Então procura usar recheios temperatura ambiente, tá? Para os pães de mel, se você for usar, William, o chocolate nobre, sim. Tá? Se você for usar o chocolate nobre, né, fazer a temperagem lá, dar um choque térmico e tudo que eu falei aqui é para chocolate nobre, né, e para o chocolate fracionado também, essa pré-cristalização acontece, mas
não é tanto quanto. Então, tudo que eu tô falando aqui é me referindo a chocolate nobre, tá? Então, se você for usar um chocolate nobre para banhar os seus pães de mel, todas essas dicas que eu dei aqui valem para o pão de mel também. Principalmente da embalagem. Deixar eles descansando. Eu sempre falo isso para os alunos, deixa descansar. Né? O ideal, tá no desespero lá, tem encomenda, não tenho 24 horas para deixar meus pães de mel, deixa eles lá, quanto mais tempo eles ficarem, 6 horas, sei lá, deixa. Fez de manhã, só vai embalar de noite, entendeu? Mas deixa esse tempo para poder acontecer essa cristalização e aí eles vai se manter mais duro por mais tempo, ok? Gente, dúvidas? Aí... Lá no post, né, que vocês vão baixar lá o PDF, lá na página da Finarte, aproveita quem não curtiu, curte lá a Finarte. Eu tô preparando novidades para vocês, vai ter muita coisa boa, vem por aí, tá? Tô trabalhando nisso para tá passando bastante conteúdo aí para vocês, né? Então, baixa o PDF lá e tem... Eu indico lá o chocolate, que é a marca de chocolate... que é o Dayton, né? É a marca de chocolate mais usada pelos brasileiros aqui no Japão. É um chocolate produzido aqui no Japão, né? E eu coloco o site lá do Kikuya, né? Que vende os produtos. Tem vários tipos de chocolate também, que fica em Nagoya, essa loja, tá? Ok? Então, tranquilo aí, gente, beleza? Posso liberar vocês? Eu sei que vocês estão cansados, né? Querem se ver livre de mim, tá? Mas eu acho que eu consegui passar as dicas principais, né? E aí, quem quiser se aprofundar no assunto, aprender as técnicas mesmo de manuseio, de chocolate e tudo, vem fazer os cursos, né? Domingo eu vou ter um de ovo de Páscoa. E dia 17 de março eu vou ter um de ovos de Páscoa em Komak, em que a gente vai trabalhar várias técnicas de ovos de Páscoa. A gente vai trabalhar pintura, né, dos ovos, a gente vai trabalhar as tendências em ovos de Páscoa, para vocês aprenderem aí diferenciar. Então, lançar nessa Páscoa coisa nova, né? Tá? Então eu vou estar ensinando dia 17, quem quiser acompanha lá na Finarte, né, na página da Finarte, dia 17 de março em Komak, tá? O curso de ovos de Páscoa, que a gente vai trabalhar várias técnicas. O curso de domingo, né, é um curso online, né, de ovo de Páscoa. A gente vai fazer um tipo de ovo, vou ensinar algumas técnicas, e esse ovo que a gente vai produzir no domingo vai ser diferente desses que a gente vai produzir no dia 17, tá? Quem fizer os dois, eu dou um descontinho, tá? Mas se vocês tiverem interesse em aprofundar o assunto, em trabalhar, em ver na prática e tudo, participa, né? Entre em contato, tá? Lá pela página, tá? Que vai ser o maior prazer ter você nas nossas turmas aí, tá bom, gente? Gente, oi, Su, boa noite. Oi, Marli, tudo bom? Gente, muito obrigada mais uma vez, né? E espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí, né, a vocês conhecerem um pouquinho o chocolate, para aprender a lidar e a respeitar mais o chocolate, tá? E deixa ele comandar, tá? Só segue as recomendações dele aí, que você vai se dar muito bem com ele, ok? Isso, Adriane, o dia 17 é presencial, tá? Dia 4 é online, né? E dia 17 é em Komak, presencial, que a gente vai trabalhar várias técnicas, né, de montagem de ovos de Páscoa, tá? Gente, muito obrigada mesmo, tá? E bom final de semana aí pra vocês, cuidado com o cafuncho aí, né? E tenham um bom final de semana, né? Uma boa noite, um bom descanso aí. Brigadão, tá? E aí até a próxima. Vou preparar a próxima, vou pensar aqui num tema bem legal, né? Se tiverem sugestões, já sabe, manda mensagem pra mim que eu vou adorar, tá? Então, eu vou preparar coisas bem legais. Oi, Su! Em Su, a gente vai fazer também o de ovo de Páscoa, mas aí vai ser, acho que no último domingo, se eu não me engano, no último domingo de março, que eu não lembro
Se é 25, não lembro que dia que é. No último domingo, provavelmente vai ter aqui em Tsu, o de ovo de Páscoa, esse que vai ter presencial, tá? Brigadão, tá, gente? Fiquem com Deus, né? Obrigada aí, Júnior. Obrigado ao portal Mie, tá? E acompanhem lá o portal também, né? As lives, tá? E curtam a Fina Arte. Gente, se gostaram, compartilhem aí, né? Para mais pessoas que têm dificuldade de trabalhar com chocolate e tudo, pegar essas dicas e quem sabe aí, né? Melhorar um pouquinho, tá? Se curta bem aí, tá? Volta logo. Gente, brigadão. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Vou preparar uma coisa bem legal para vocês, tá? Brigadão, gente. Obrigada mesmo. Tchau.